Meus irmãos, esse é um capítulo em que eu gosto muito, capítulo de Atos, capítulo 9, meus irmãos. Mostra a conversão do apóstolo Paulo, a conversão do santo homem de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, antes de Jesus aparecer para ele no caminho de Damasco, meus irmãos, a palavra de Deus diz que ele perseguia a igreja do Senhor, que ele tinha ido até Jerusalém, meus irmãos, com a aceitação dos governos da época, de matar, de açoitar todos aqueles que pronunciarem o nome de Jesus, do Filho de Deus, meus irmãos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, nós vamos conhecer que Saulo era um homem estudado. Saulo era um homem em que conhecia o Velho Testamento. Saulo era um homem que conhecia a palavra de Deus. Paulo era um homem, meus irmãos, que conhecia falar de Deus. Ele conhecia a Bíblia Sagrada de capa a capa no Velho Testamento, meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz que ele perseguia a Jesus Cristo, que ele perseguia aquele que era o cumpridor de toda a palavra de Deus, de todo o propósito maior da Bíblia Sagrada. Ele perseguia, ele achava um homem, ele era soberbo. A palavra de Deus vai nos dizer que ele era um homem muito estudado, renomado, estudava nas faculdades da época, meus irmãos. Era um homem em que conhecia os princípios, em que Deus falava no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Tudo isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era leitor da lei do Senhor. Ele lia todos os dias, ele cresceu lendo a palavra de Deus. Mas o Senhor mostrou um dia para ele, o Senhor um dia reservou um dia para mostrar a sua glória para ele, para falar para ele que ele era perseguidor da igreja do Senhor. O Senhor marcou um dia para mostrar para ele que ele estava indo pelo caminho errado. O Senhor marcou um dia para mostrar para ele que ele não sabia de tudo aquilo que ele falava que sabia. O Senhor marcou um dia, meus irmãos, para aparecer para ele no caminho de Damasco, que fez com que ele ficasse cego por um período de tempo, que fez com que ele caísse aos pés do Senhor e perguntasse ao Senhor: o Senhor, o que queres que eu te faça? O que o Senhor tem comigo? Mas o Senhor começa o propósito na vida do homem de Deus. O Senhor fala para ele ir até a rua chamada direita, porque ali havia um discípulo do Senhor, ali havia alguém que tinha recebido a verdade da parte do Senhor, ali havia alguém, meus irmãos, em que o Senhor confiava para pregar o evangelho do Senhor, ali havia alguém, meus irmãos, em que o Senhor confiava para falar a verdade do Senhor. Então, meus irmãos, ele não poderia ir sozinho, porque ele estava cego, porque o próprio Deus apareceu para ele, o próprio Jesus, a quem ele perseguia, a quem ele pensava que conhecia, mas não conhecia. Ele perseguia o povo de Deus. E quantas das vezes, meus irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu olho para as nossas vidas. Quantas das vezes, meus irmãos, nós antigamente achávamos que nós conhecíamos a Deus, achávamos que nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito, como Paulo. Ele era leitor da palavra de Deus, ele conhecia a Deus, mas ele conhecia do jeito dele, ele achava do jeito dele, ele era orgulhoso, ele era, meus irmãos, ele era um homem que achava que sabia da lei demais. Mas um dia, meus irmãos, Deus apareceu para ele. O Jesus Cristo, a quem ele perseguia, apareceu para ele no caminho de Damasco. E a palavra de Deus diz que ele ficou cego, como nós lemos aqui na palavra de Deus. E ele ficou cego durante 3 dias, meus irmãos. E a palavra de Deus diz que até para ir aonde o Senhor o mandou ele ir, à rua direita, teve que pessoas que estavam acompanhando ele levar ele para aquele lugar. Ali começa o propósito na vida daquele homem, meus irmãos. Ele começou a aprender que não podemos andar
sozinho. Ele começou a aprender, meus irmãos, que nós precisamos de ajuda do nosso irmão. Ele começou a aprender, meus irmãos, que nós precisamos dar crédito, dar ouvido à palavra de Deus. Ele começou a aprender, meus irmãos, que muitas das vezes a nossa mãe, muitas das vezes a nossa irmã, muitas das vezes um parente que quer o nosso bem prega para nós e nós não damos ouvido para ele. Ele começou a aprender que ele estava cego, que ele precisava de alguém para guiar ele. Ele começou a aprender, meus irmãos, que sozinho ele não iria a lugar nenhum. Ele começou a aprender, meus irmãos, que ele era um cego. Ele pensava que ele via, meus irmãos, mas na verdade ele não via, meus irmãos. Ele estava cego. A cegueira espiritual, meus irmãos, é o que tem acontecido com nós nesses dias. O orgulho, meus irmãos, a sabedoria que às vezes achamos que nós temos, que vai nos levar para o inferno, meus irmãos, se nós continuarmos nessa sabedoria. Muitas das vezes nós achamos que sabemos demais, mas nós não sabemos, meus irmãos. Nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Nós precisamos da ajuda de um Deus que criou os céus e que criou a terra, e que o propósito dele é se revelar na minha e na sua vida. Mas não é se revelar de qualquer jeito, não é do jeito que você está pensando, do jeito que você acha que é só falar que crê em Deus. Não é, meus irmãos. Deus quer se relacionar com a minha e com a sua vida, meus irmãos. Muitas das vezes Paulo pensava que sabia um pouco de Deus, que conhecia a palavra de Deus, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Ele não tinha um encontro com o Espírito Santo de Deus. Ele sabia da letra, ele sabia dos mandamentos do Senhor, mas ele não conhecia um Deus misericordioso. Ele não conhecia um Deus que se fez homem, que morreu, que pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui ouvindo, meus irmãos, que precisamos da ajuda dele, que nós precisávamos dele morrer na cruz do Calvário para que hoje nós estivéssemos aqui com vida, meus irmãos. E a palavra de Deus diz que esse Jesus, que era Deus, que desceu à terra, que continua sendo Deus, ele desceu à terra, ele deixou a sua glória, desceu à terra e fez servo aqui, morreu para que eu e você tivéssemos vidas nessa noite. Esse Jesus apareceu para Paulo no caminho para Damasco. Ele apareceu para aquele homem, para ensinar aquele homem que não é de qualquer jeito, que não pode se relacionar com ele de qualquer jeito, que não é só falar que sabe, que não é falar que conhece a Deus, que não é somente falar que conhece a Bíblia, que não é somente falar que é religioso, que eu não preciso da ajuda do meu irmão, que eu não preciso da ajuda de ninguém para alcançar a salvação. Isso é mentira, meus irmãos. Isso é mentira de Satanás. O apóstolo Paulo era desse jeito, meus irmãos. Ele conhecia a Deus, dizendo ele conhecia o que Deus, ele conhecia as escrituras de Deus. Não sabia ele, meus irmãos, que ele era um cego, mas não porque ele era cego, não porque ele era orgulhoso, não porque ele falava que ia andar sozinho, não porque ele perseguia a igreja de Jesus, é que Deus deixou de ter um plano na vida dele. Não, meus irmãos, a misericórdia de Deus alcançou a vida de Paulo, e no primeiro momento Deus aparece para ele. A sua glória é tanto que ele não consegue, meus irmãos, ver o Senhor. Ele só vê um clarão, e a palavra de Deus diz que ele fica cego. E até para ir no lugar que o Senhor falou para ele ir, ele teve que ir acompanhado. E o Senhor insiste em falar essa noite que você precisa da ajuda do seu irmão, você precisa do conselho do seu irmão. Você tem que parar de ser ignorante e de achar que você vai caminhar a vida toda sozinho. Não, meu irmão, você não vai caminhar a vida toda sozinho, meus irmãos. É bobeira do homem pensar que a vida toda vai caminhar sozinho. Não, meus irmãos, nós precisamos da ajuda do nosso irmão. Nós precisamos, meus irmãos, da ajuda de alguém que está mais forte. A palavra de Deus diz que aquele que está mais forte, ele, meus irmãos, ajuda os mais fracos. E Deus tem colocado a nossa irmã Glaucia aqui nessa família, nessa igreja, meus irmãos, como força
como uma mulher de Deus, o irmão Valdivino, como um homem de Deus, o irmão Rafael, como um homem de Deus, para pregar, para falar a verdade do Senhor. E Deus quer que nós ouvimos, Deus quer que nós aceitamos, meus irmãos, a ajuda dos nossos irmãos aqui na terra. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que aqueles homens que estavam com Paulo, leva ele até a rua direita, porque ele perguntou para o Senhor no momento em que o Senhor apareceu para ele, no momento em que o Senhor se manifestou a ele, ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor fala para ele: vai até a rua direita, e lá tem um discípulo que chama Ananias, ele vai te falar o que deve fazer, meus irmãos. E a palavra de Deus diz que aquele homem vai até a rua direita, levam Paulo até a rua direita, e chegando ali, meus irmãos, ele repousa na casa de Simão, e Deus dá a revelação para o servo dele, para o discípulo dele, Ananias, falando que havia o Paulo, o famoso Paulo. O Paulo era famoso, meus irmãos, e Deus revela a Ananias, falando: Ananias, vai até a casa de Simão, e lá tem um homem que é um vaso escolhido na minha mão. Lá tem um homem que é ignorante, sim. Lá tem um homem que acha que vai viver a vida toda pelas suas próprias forças. Lá tem um homem que acha que não precisa da ajuda de ninguém. Lá tem um homem, Ananias, que acha que não precisa da ajuda dos seus familiares, nem muitas das vezes do seu pai e nem da sua mãe. Mas lá tem um homem que, independente dessas coisas, ele é um vaso escolhido de Deus. Perceba, meus irmãos, que Deus fala para Ananias: vai, porque ele é um vaso para mim, ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Meus irmãos, não importa o que nós somos, não importa, meus irmãos, o que o mundo diz que nós somos, não importa se o mundo nos julga porque nós não somos crentes no certo momento, não importa, meus irmãos. Eu não vim aqui hoje pregar religião, não. Eu não vim aqui, meus irmãos, pregar uma religiosidade que vai te levar para o inferno, mas eu vim pregar sobre um Jesus que leva para o céu. Eu vim pregar sobre um Jesus que é a salvação dessa humanidade. Eu vim pregar sobre um Jesus que vai dar a vida eterna. Eu vim pregar sobre um Jesus que dá a vida eterna. Eu vim pregar sobre uma coisa, meus irmãos, que é eterna, que não é passageira. Eu vim falar para você que o salário do pecado é a morte. Eu vim falar para você nessa noite que se você continuar nessa ignorância sua, que se você continuar com esse coração duro seu, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai andar nessa correria a vida toda. E eu vou começar a pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que daria ao homem ganhar o mundo, ganhar prata, ganhar ouro, viver nessa correria, viver nessa correria que o mundo está, e perder a sua alma. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, dessa forma. E a ciência nos fala, a ciência nos comprova que a idade que um homem pode viver hoje na terra, a média da idade que o ser humano está vivendo no dia de hoje da terra, é 80 anos, meus irmãos. Mas Deus tem vida eterna para mim e para você. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos numa correria para um lado e para o outro, meus irmãos. Não sabemos o dia de amanhã, porque quem sabe o dia de amanhã é somente o nosso Deus. E nós corremos para um lado, pelejamos para o outro, meus irmãos. Você já parou para pensar? Eu quero que hoje você para pensar que o que daria amanhã, meus irmãos, você ganhar o mundo, ganhar riquezas, e depois, meus irmãos, e depois que eu e você fechar os olhos, e depois, meus irmãos, que a morte vir para mim, para a sua vida. A única certeza que nós temos aqui no certo momento é da nossa morte. Todos os dias está morrendo um ou outro, e todos nós, por mais que nós temos a nossa religião nessa noite, nós sabemos que a morte
vai chegar na minha e na sua vida. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu não estou aqui pregando religião, não. Eu vim aqui nessa noite para pregar que a vida após a morte, há um Jesus Cristo que desceu na terra para salvar. Eu vim te apresentar, meus irmãos, num Deus que pensa mais alto na minha e na sua vida. Muitas vezes eu e você pensamos no certo, no presente momento, meus irmãos, nós corremos para um lado e para o outro e esquecemos, meus irmãos, que depois que nós fecharmos os nossos olhos, a vida continuará e há somente dois caminhos, o céu e o inferno. E a palavra de Deus diz que somente aceitando Jesus nós vamos alcançar a salvação. Somente aceitando o Jesus que muitas das vezes eu e você persegue, somente aceitando o Jesus, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, que noutra hora falava que cria em Deus, falava que era, meus irmãos, servo de Deus, mas que não conhecia Deus em nada, somente aceitando o Jesus que Paulo perseguia, o servo de Jesus. Talvez você, meus irmãos, veio aqui nessa noite, talvez você não gosta da forma em que os crentes pregam, talvez, meus irmãos, você não gosta da forma em que sua irmã prega para você, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, meus irmãos. Não olhe, meus irmãos, para a religião, não olhe, meus irmãos, para a religiosidade que está por aí, mas olha para Jesus. E Jesus, ele quer te salvar, Jesus, ele quer te curar. E hoje nós viemos aqui pregar um Jesus que cura, um Jesus que restaura. É só olhar, meus irmãos, para a vida dos nossos irmãos. A palavra de Deus diz que pelos frutos conhecereis a árvore. É só você olhar, meus irmãos, a obra que Deus tem feito na vida do nosso irmão Rafael. É visível, meus irmãos. Todo lugar que eu vou aqui em Aragoiânia, o povo fala, eu tenho visto a grande obra que Deus tem feito na vida do Rafael. Pergunta para ele, meus irmãos, quem tem feito a obra na vida dele. É Jesus, meus irmãos. É Jesus que nos faz. Hoje mesmo, meus irmãos, o irmão Rafael falou para mim, irmão João Vitor, antigamente eu andava muito nervoso, antigamente eu andava muito com raiva, eu fazia o que a minha carne queria, mas hoje eu conheci a salvação, eu conheci a alegria, mesmo em meia guerra, mesmo em meia prova, meus irmãos. Eu conversando com o irmão Rafael, ele disse que está passando por prova, ele disse que está passando, meus irmãos, por um momento difícil na vida dele, mas ele disse que tem uma alegria dentro do coração dele, que não sai, que permanece. E é isso, meus irmãos, que eu vim falar para você nessa noite. Foi isso, meus irmãos, que Deus fez na vida de Paulo. Paulo era um homem ignorante. Paulo achava que não precisava de alguém, mas Paulo percebeu, meus irmãos, o poder de Deus. Paulo percebeu quando Deus se revelou a ele que ele precisava sim ser guiado por alguém. Paulo percebeu que ele era cego, meus irmãos. Glória a Jesus. E a palavra de Deus, eu já estou terminando, meus irmãos, mas eu vou falar tudo que o meu Senhor mandar nessa noite, porque o Senhor falou para mim que há pessoas como Paulo nessa noite aqui, que muitas das vezes está endurecendo o coração para a palavra de Deus, mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer para você que você é um vaso escolhido nas mãos dele. E ao terminar dessa palavra, você vai entender que o meu Jesus, que o nosso Jesus que nós pregamos, não é o Jesus que você pensa, não é o Jesus que você pensa que nós pregamos. Muitas das vezes você acha que nós pregamos um Jesus, meus irmãos, que não salva, um Jesus que julga, um Jesus que condena. Não, meus irmãos, hoje eu vim pregar um Jesus que chamou Paulo, mesmo ele sendo ignorante. Hoje eu vim pregar um Jesus que chamou Paulo, que não tinha, meus irmãos, coisas boas na vida de Paulo. A palavra, se nós formos estudar a vida de Paulo, nós vamos ver que Paulo não tinha alguma coisa, meus irmãos, para que Deus viesse a se agradar dele, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você somos assim, a nossa natureza é assim.
sim. Nós gostamos de pessoas que é bondosa. Nós gostamos de pessoas, meus irmãos, que faz o bem aqui na terra. Mas pessoas ruins, mas pessoas que nos perseguem, mas pessoas que falam mal de nós não gostamos, meus irmãos. Mas Jesus, o meu Jesus, ele é diferente. A palavra de Deus diz que ele nos chamou quando ainda eu e você éramos pecadores. Glória a Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele chama Paulo. Paulo, meus irmãos, não era um homem bom, não, meus irmãos. Se você não acredita na Bíblia, estuda a história de Paulo. Tem a história de Paulo em vários livros aí. Vai falar que Paulo era um homem que era soberbo, meus irmãos. Um homem que ele achava que sabia de tudo, meus irmãos. Mas Deus escolheu ele. Deus não olhou a vida dele. Deus simplesmente falou para Ananias que era a igreja do Senhor. Ananias era a igreja do Senhor, e nós vamos aprender com essa palavra nessa noite. Deus falou para Ananias: vai e pega para aquele homem. Vai lá e você vai orar para ele, e ele vai voltar a ver. E Ananias, num certo momento, como eu e você, fala para o Senhor: Senhor, eu muito tenho ouvido mal falar desse homem. Eu muito tenho ouvido falar que esse homem aí, Senhor, esse homem persegue nós, Senhor, esse homem aí é mau, Senhor. Como é que você vai usar um homem desse? Mas o Senhor, em sua soberania e graça, ele não olha, meus irmãos, o nosso passado. Sabe o que o Senhor está preocupado em nos fazer? Ele está preocupado em nos salvar. Ele está preocupado em nos libertar. Ele quer nos libertar, sim. Ele quer nos salvar, sim. Ele não nos julga, mas ele muda as nossas vidas. Ele mudou a vida de Paulo, meus irmãos. Por que ele não pode mudar a nossa vida? E a palavra de Deus diz que no primeiro momento o discípulo do Senhor, Ananias, fala para o Senhor: Senhor, eu tenho ouvido falar mal desse homem. Eu tenho visto falar que esse homem, ele é mau. Mas o Senhor fala para ele: não, Ananias, ele é um vaso precioso para mim. Eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer por mim. Não fala mal dele, não. Ele é um vaso precioso para mim. Ei, meu irmão, você que chegou aqui nessa noite, que muitas das vezes pensa que conhece a Deus, como Paulo. Muitas das vezes pensa que conhece a Deus, que você serve a Deus do jeito que você quer. Eu venho te falar nessa noite que não é desse jeito. Paulo era dessa forma. E você também, é para você também essa palavra, que pensava que a igreja do Senhor pregava uma palavra diferente do que essa que está sendo pregada nessa noite. Eu venho te falar que Jesus, ele não te julga, que Jesus, ele não te condena, que Jesus, ele não te aponta, que Jesus, ele não fala mal de você, mas ele te chama ao arrependimento, ele te chama ao conserto, porque ele é seu Pai, porque ele quer te salvar, ele quer te curar, ele quer salvar você dentro da sua casa, ele quer que você prospere dentro da sua casa, com a sua mulher, com o seu esposo, com os seus filhos. É isso que a igreja do Senhor tem que pregar nesse dia. Um Deus que muda a vida, um Deus que traz salvação para a vida do homem, mas que muda ele dentro da casa dele, meus irmãos. Deus quer te mudar, mas abra o seu coração. Deus te trouxe hoje aqui somente para falar isso. Você pensava que os crentes pregavam era que te condenava. Você pensava que os crentes pregavam era que te apontava. Não, meus irmãos. Ai de nós se nós te condenarmos. Ai de nós, meus irmãos. O nosso Jesus pagou um alto preço. O nosso Jesus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele não morreu na cruz em vão. O meu Jesus sofreu uma morte de cruz para que eu e você, mesmo no pecado, pudéssemos ter a oportunidade de arrepender dos nossos pecados e de falar: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu andava orgulhoso. Senhor, eu andava mal. Senhor, mas eu quero, Senhor, viver a vida. Eu quero ser transformado
transformado como o irmão Rafael está sendo transformado. Senhor, eu não dou conta sozinho. Quantas das vezes, meus irmãos, eu e você tentamos nos mudar sozinho. Quantas das vezes eu e você tentamos fazer as coisas sozinhos. Não é desse jeito, meus irmãos. Quem vai nos mudar, quem vai mudar o nosso caráter, quem vai mudar a nossa vida dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego, as nossas atitudes, é o Senhor. E nessa noite Ele convida a mim, a sua vida, a confiar nele, a crer nele. E eu já vou terminar, meus irmãos. E a palavra de Deus diz que aquele homem que era duro de coração, apóstolo Paulo, que era duro, meus irmãos, que achava que conhecia a Deus, mas não conhecia, ele aprendeu a ser humilde. Ele foi até a rua chamada Direita. E a palavra de Deus diz que chegando lá, Ananias obedeceu a voz do Senhor. Ananias no primeiro momento falou que ele era um homem que tinha ouvido falar mal dele, mas que ele iria e pregaria para ele. E a palavra de Deus diz que Ananias foi, pregou a palavra de Deus, foi lá e pôs a mão sobre Paulo, e Paulo já enxergava. Paulo já não era mais cego. E nós podemos ver essa cegueira na vida de Paulo, como a minha e a sua vida. Andávamos noutra hora cego, meus irmãos. Andávamos noutra hora ignorantes. Achávamos que não precisávamos da ajuda de um Deus que nos criou. Noutra hora, nós achávamos que conhecia a Deus, que servia a Deus, era só de falar que servia a Ele. Mas nessa noite, nós entendemos que o nosso Deus quer se relacionar conosco. Ele quer fazer como Ele fez na vida de Paulo. Ele está se apresentando a nós. E como que Ele apresentou a nós, pregador? Me explica. Ele apresentou a mim e a você essa noite, falando que Ele te chamou, falando que Ele te ama, falando que você é um vaso para Ele, falando que não importa se a religião te condenou, falando que não importa se a religião falou que você era mal, que você não tinha jeito para a sua vida, que não tinha jeito para o seu pecado, que você era um pecador, que não tinha jeito para aquele adultério seu. E Jesus hoje vem te falar que tem jeito sim, que Jesus te ama sim. Ele abomina o seu pecado. É por isso que Ele está te mostrando o verdadeiro amor hoje. É por isso que Ele está te falando: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te chamo, meu filho. É porque eu sei que você está no pecado. Eu abomino o pecado, mas eu te amo. E hoje eu te chamo. Vem para a minha presença. É isso que Deus faz. É essa a pregação, meus irmãos.